profundas riquezas o saber e o conhecer. Quão insondáveis quão profundas riquezas do saber e o conhecer. Quão insondáveis, quão insondáveis. Levante suas mãos e diga a Ele a glória. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a Jesus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. A raiz de Davi, o leão de Judá, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ei! Ei! Ele é mais do que eterno, irmão. Ele pariu a eternidade. Ele pariu a eternidade. Quando Paulo diz em 2 Coríntios 4:6, e disse Deus, das trevas resplandeceu a luz. Paulo está dizendo o seguinte: ei, pela segunda vez Deus disse haja luz. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. Quando ele disse haja luz, o primogênito da criação, a imagem do Deus invisível, começou a dar forma a tudo que não tinha forma. Porque nada se formou sem ele. João fala no capítulo 1, sem ele nada do que foi feito se faria. Então Paulo diz das trevas. De que trevas Paulo está falando? Paulo está falando de um útero escuro. Eu já estive lá, irmão. É apertado, eu sempre fui gordinho. É escuro, é apertado. Mas a humildade dele fez ele esperar 9 meses num útero escuro e pequeno. 9 meses esperando. E das trevas resplandeceu a luz. Maria deu a luz à luz. Maria deu a luz à luz. Quando Maria pariu, é Deus dizendo, haja luz. Porque o homem estava em deformação. O pecado deformou, mas Jesus veio para transformar. Chorabaia, soia, mantoro. Das trevas resplandece a luz que brilhou nos vossos corações para a revelação do conhecimento de Deus na face, na contemplação. Os magos vieram do Oriente, os pastores vieram do campo, os anjos estavam ali contemplando a cara, o rosto, a face do eterno Deus. Você pode sentar, deixa só eu pagando preço. Ainda bem que é rápido, 37 minutos não vai dar para me cansar. Vamos comigo, macho, vamos comigo. Nós precisamos entender o porquê que ele faz as coisas. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Quando Jesus chega um dia e tinha uma mulher prestes a ser apedrejada. Essa história está em João capítulo 8.
E eles querem apedrejar aquela mulher. Ela era uma adúltera, foi pega em adultério. Se você ler, você vai ver Jesus escrevendo no chão, Benhur. Jesus fica escrevendo no chão. Por que Jesus estava escrevendo no chão, irmão? Por que Jesus estava escrevendo no chão? O que ele estava escrevendo? Logo depois começaram a ir embora, de um por um. Jesus disse: aquele que não tiver pecado, joga a primeira pedra. Mas tudo tem um propósito. Eu estava lendo o texto, Jeremias 17, 12. Jeremias 17, 12 diz assim: trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Jesus estava vindo da festa das cabanas, onde ele declarou: quem tem sede, venha e beba. Jesus está vindo desse lugar. Essa profecia está se cumprindo, irmão. E todo judeu conhecia as profecias. Jesus começa a escrever no chão. Será que ele não estava escrevendo o nome daqueles que estavam querendo apedrejar a mulher? Porque a religião, ela quer parar tudo que ela não controla. Nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de guerra, irmão. É guerra de altares. Nós precisamos discernir. Nós falamos ontem sobre discernimento, sobre posicionamento. Nós falamos ontem que Adão, por não discernir o ambiente, porque teve um entendimento corrompido, se posicionou errado e respondeu errado. Onde você está? Tive medo e me escondi, porque eu vi que estava nu e eu ouvi tua voz. E aí falamos de Davi, que quando foi confrontado disse: fui eu. Eu pequei contra o céu e contra ti. Nós falamos que Adão dá desculpa, mas Davi assume a culpa. Chegou um tempo da igreja começar a pagar o boleto, entrar num tempo de arrependimento, se reposicionar, porque não há avivamento sem arrependimento. Nós precisamos entender o porquê das coisas acontecerem, o porquê que Deus está fazendo isso, o porquê que nós estamos aqui. O que você veio fazer aqui? Você veio ouvir mais uma mensagem? O segredo não é o que você escuta, é a resposta que você dá para aquilo que você recebe. Você pode participar de 50, 100 conferências. Você pode ouvir os melhores pregadores do planeta pregando, mas se você não der uma resposta, se você não tomar aquilo, e aquilo não for verdade em você. É por isso, irmão, que Paulo, quando fala em Romanos 12, 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto. Primeiro, diferença do sacrifício vivo para o morto. Sacrifício morto alguém carrega, o vivo vem com as próprias pernas. Se apresente. Segundo lugar, entregue o teu culto racional. Pare de tanto sensacionalismo. A igreja colocou telão de LED, fumaça, e não tem problema nenhum. Outro dia o pastor disse: pastor Rafael, o que você acha de LED? De fumaça, de luz? Eu disse: cara, isso aí começou no Monte Sinai. Maior telão de LED de todos os tempos. Barulho é lá que tinha. Fumaça? Nunca teve tanta fumaça no planeta como no Monte Sinai, cara. O problema não é o LED, a luz e a fumaça, é a falta de glória. Deus quer encher as igrejas da terra, as casas da terra de glória. Bota fumaça, irmão, bota barulho, bota som, mas atraia a glória de Deus, pelo amor de Deus.
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Você está feliz? Então transforma a felicidade em alegria. Felicidade não é fruto do Espírito, a alegria é um fruto do Espírito. Mateus 24, quem achou diz amém. Eu não vim pregar, irmão, eu vim dar um recado, amém? Tem certeza, irmão? Mateus 24. Vamos lá no versículo 36. Porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Só até aí. Jesus está falando sobre um tempo. Repita comigo, tempo. Existe um propósito, irmão. Existe um tempo para todo propósito debaixo dos céus. E Jesus está falando de um tempo específico. E Jesus está trazendo uma comparação. Ele diz, assim como. Vai ser parecido. Vai ser igual. Eu costumo dizer que dias semelhantes aos de Noé requerem profetas parecidos com Noé. Em Gênesis capítulo 6 fala que Noé era um homem justo, bom e andava com Deus. Nesse tempo profetizado por Jesus, esperam homens que andem com Deus. Aguarda por homens que conheçam a Deus. Jesus está dizendo, olha, serão semelhantes aos dias de Noé. As pessoas vão estar distraídas, desapercebidas. Vão estar totalmente fora de controle, sem entendimento, sem saber o que está acontecendo. Eu gosto, irmão, de meditar eu gosto das profecias. Eu gosto de Isaías, de Micaías, eu gosto de Malaquias, de Abacuque. Só que quando eu escuto profecias de Jesus, irmão, que Jesus falou, eu coloco um highlight. Jesus falou, irmão. É o verbo verbalizando. Interessante que no mesmo capítulo 24, voltando um pouco para o versículo 12, 13 e 14, se você quiser acompanhar, acompanha aí. Jesus ele fala também a respeito de uma situação que iria acontecer. Ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor tem versões que falam de quase todos, o amor de quase todos. Eu quero declarar, em nome de Jesus, que você vai estar incluso no quase. Eu tenho dito, na minha casa não vai esfriar. Na minha família não vai esfriar. Na minha casa o amor não vai esfriar. E ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E este evangelho, quando Jesus fala este evangelho, é porque tem aquele evangelho. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações, aí virá o fim. Então, para que o fim dos tempos, para que a vinda de Jesus aconteça, a igreja precisa pregar um evangelho. Que tipo de evangelho? O evangelho do reino. Só que é interessante que essa palavra iniquidade, ela aparece em vários momentos da Bíblia.
Na época de Noé, eles estavam praticando iniquidade. Na profecia de Jesus, ele fala sobre iniquidade. E eu estava meditando, meu Deus, que tipo de iniquidade é essa que vai esfriar o amor das pessoas? O que é isso que Jesus está falando? Será que é o pecado do mundo? Será que é o pecado das noitadas, das baladas, das pessoas se prostituindo? Será que é disso que ele está falando? Porque a iniquidade se multiplica e o amor se esfria. E cada dia mais nós temos percebido o amor se esfriando. Pessoas que não se importam com pessoas. Pessoas buscando seus próprios interesses. Mesas sem propósito. Em João 2,15, meu irmão, Jesus vira uma mesa. Eu estava vendo o texto. Sabe por que Jesus virou uma mesa? Porque ele viu o dinheiro em cima da mesa. Pode ler o texto. Quando Jesus vira a mesa, o dinheiro dos cambistas cai no chão. A mesa não foi feita para colocar dinheiro, irmão. A mesa foi feita para relacionamento. A mesa foi feita para colocar cordeiro, pão e vinho. Mas infelizmente, as pessoas têm usado a mesa para barganha, para negócio. E eu tenho falado, irmão, que a mesa é a arca do tempo do fim. Assim como Noé construiu uma arca, você precisa construir uma mesa para salvar a sua casa. Porque nos dias de Noé, nós precisamos seguir a estratégia de Noé. Hebreus 11, 6 e 7. No 6 fala de Enoque, bisneto. No versículo 7 fala de Noé. E diz que Noé ouviu Deus. Noé, pela fé, ouviu o Senhor sobre coisas que ainda não haviam acontecido. Aparelhou uma arca para salvar a sua família. O problema é que a obra que você está fazendo não é para salvar a sua família. Nós precisamos nos voltar para nossos lares. Porque um homem que não salva a sua casa não tem autoridade para salvar mais ninguém. Um pastor que não cuida da sua família. Uma mulher que não cuida da sua casa. Porque agora o empoderamento tomou conta do planeta. Sabe qual é o empoderamento, irmão? Empoderamento. O maior empoderamento de uma mulher é cumprir o propósito dela, cuidar dos seus filhos. E pode ficar chateada comigo. Unfollow me, deixa de me seguir. Ou me bloqueia, porque agora é assim, né? E se você não gostar, irmão, reclama com quem me convidou. Eu estou no cartaz. Mas nós precisamos falar do caos que está sendo gerado. E eu profetizo mulheres posicionadas de novo. Empoderadas, sim, pelos seus maridos. Frutificando, como a mulher de Provérbios 31. Porque em Provérbios 18 diz que a mulher sábia edifica o Instagram. A mulher sábia edifica o business. Não! A mulher sábia edifica a casa. Uma casa sem uma mulher despenca, irmão. Outro dia fizeram um retiro de mulheres. Minha esposa foi com o pastor Iraci. Eu fiquei 4 dias, a casa quase cai. E é isso que o inferno quer. O inferno quer separar. O inferno quer dividir. Quer que a mulher saia da sua posição, que o marido saia da posição. Mas Noé ouviu. Diga, ouvi. Ele ouve e dá uma resposta. Ele começa a construir. E o propósito da obra de Noé é salvar a sua família. É salvar a sua casa. E aí o texto de Hebreus 11, 7 diz que ele condena o mundo e se torna herdeiro da justiça que vem da fé. A fé que você obedece é a fé que você vai herdar. Um homem que ouve Deus e obedece a Deus vai ter herança de Deus. E eu estava meditando sobre isso, sobre iniquidade, sobre desobediência. Abra sua Bíblia em Mateus 7, 22. Eu vou pedir um voluntário para ler para mim.
Mateus 7, 22 e 23. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. O que é que essas pessoas faziam, pastor Marcelo? Profetizavam, expulsavam demônios. O que mais? O que mais? Faziam cursos, gravavam músicas, faziam seminários, podcast, programa de TV. O que mais eles faziam? Eles produziam. Em nome de quem? Não é porque você faz uma coisa em nome de alguém que essa pessoa te conhece. Eu não quero saber se você está fazendo em nome dele. Eu quero saber se você é amigo dele. Mal sabe o pastor Júnior de Jesus que o culpado de eu estar falando isso é ele. E quando eu ia subindo, eu sou assim, irmão. Você pode me criticar, mas até eu subir eu não sabia o que eu ia falar. Ele olhou e disse: esse homem é conhecido como amigo de Deus. Eu não quero saber, irmão, se vão dizer que eu prego bem, que eu não prego. Eu não quero saber o que vão falar de mim. Eu quero saber o que o meu Senhor vai dizer quando olhar face a face para mim. Porque no final das contas ele não vai olhar porque eu produzi. Ele vai olhar para quem eu me tornei, em quem eu me tornei. Ele vai olhar para o teu rosto, porque não pense que isso é uma heresia, irmão. E se for, meu pastor está aqui, ele vai me corrigir depois. Esse tem autoridade para me corrigir. Não vem me corrigir se você não me ama, não. Não perca seu tempo. Eu só autorizo me corrigir quem me ama. Então não é pode parecer uma heresia, mas não é. E não é mesmo. Porque na realidade, quando você chegar diante dele, não é para suas mãos que ele vai olhar para o seu rosto. Quando você chegar diante dele, no final, não é o que você produziu, não são tuas obras. Porque o texto é muito claro. E eu vos responderei explicitamente. Aqueles que profetizavam, expulsavam demônios. Você já parou para pensar o que é maravilhas, cara? O dom de maravilhas é o cara não tem um olho. Você ora, o olho nasce. E as pessoas, uau! Deixa eu te dizer, irmão, nem tudo que dá certo é de Deus. H engravidou e o menino nasceu. Cresceu, nasceu. Uau, deu certo! Nem tudo que está dando certo é de Deus. E nem tudo que está dando errado é do diabo. Estava com saudade de ti, macho. Tá bonito. Pastor, o senhor nunca pode dizer para um gordo que ele está magro. Porque senão ele vai achar que está magro mesmo e vai comer. Você tem que dizer assim, você está menos gordo. Meu irmão, gordo é uma desgrama. Olha, você está mais magro. Estou magro. Vai comer uma coxinha. Ajude. Eu preciso fazer você rir, porque o que eu vou falar aqui, meu irmão, tem que fazer você chorar. Você tem que rir um pouquinho, porque hoje, ou a gente toma vergonha na cara, ou a gente se reposiciona, ou então vamos plantar batata. Chegou a hora de reposicionar, de entender que não é produzindo, não é fazendo, que nós vamos conquistar um lugar. E eu vou falar outra coisa muito séria. Muito séria. Escute. Vamos, acompanhe comigo. Mateus 24, 12 diz que por se multiplicar Mateus 7, 23 diz: apartai-vos de mim, vocês que praticaram
Será que a iniquidade que Jesus fala em Mateus 24:12 não é a iniquidade dos líderes? Que profetizam, expulsam demônio, que esfriam o amor do mundo. O mundo não tem poder para esfriar o mundo. A igreja pode esfriar o amor. Porque só quem pode aquecer pode esfriar. Só quem tem autoridade para aquecer pode esfriar. Vocês que profetizam, que expulsam demônios, que fazem maravilhas, mas não me conhecem, estão esfriando o amor do planeta. O amor de muitos esfriará por causa da iniquidade de muitos pastores, profetas, uma mão na cabeça e a outra para receber dinheiro. Transformando pedras em pães. Em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus é levado para o deserto, depois de 40 dias, Satanás diz: se tu és filho. Mas 40 dias antes, irmão, o céu se abriu, porque o céu se abre sobre toda pessoa que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Jesus estava no Jordão, o céu se abre, e a voz do Pai disse: esse é meu menino, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. 40 dias depois vem Satanás: se tu és quem ele diz que tu és, ele sempre vai querer questionar a tua identidade. Mas não entre na onda do inferno. Não transforme pedras em pães. Não use o dom para comer, irmão. Deus não me deu o dom para mim comer. Deus me deu o dom para a edificação do corpo de Cristo. Profeta que profetiza, irmão, para receber dinheiro, é charlatão. E essa conferência está falando de uma igreja saudável. E igreja saudável precisa de profetas saudáveis que são sustentados pelo céu. Que não se dobram, que não barganham, que não usam o dom para arrancar dinheiro, mas vão edificar e esperam o corvo trazer carne e pão. E eu não estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, irmãos, mas eu estou nessa nação há 12 anos sendo sustentado por Deus, porque a minha cabeça, minha mente é de provedor, não de mendigo. Que nessa tarde nós venhamos pensar: será que eu não estou praticando iniquidade? Mesmo dando resultado. Ah, Rafael, minha igreja está crescendo. Está crescendo ou está inchando? Jesus não se impressiona com números, cara. Jesus não se impressiona com números. Na verdade, quando eu vou ler na Bíblia, eu vejo mais ele mandando diminuir. Gideão estava com um exército gigante, tem muita gente. O exército de Gideão já era pequeno diante do inimigo. Deus disse: tem muita gente. Que voltem os fracos e os covardes. Irmão, eu admiro tanto aqueles caras que foram embora. Verdade, porque foram sinceros. É melhor ser sincero do que ficar aqui mentindo. Alguém entendeu aqui, ó? É melhor ser sincero, irmão. É melhor assumir, porque quando você assume, você entra no processo de arrependimento, de mudança. O princípio básico da mudança é aceitar que está errado. Eu estou indo para a academia há 33 dias sem parar, porque eu reconheci: eu sou gordo, eu estou enfermo e eu vou morrer, cara. Eu tenho que fazer alguma coisa. É o princípio básico, é reconhecer que está errado. Que voltem os fracos e os covardes. Ó. Gideão, manda beber água. Quem beber água como um cão, separa para um lado. Quem levar a mão na água e água na boca. Parafraseando aqui, irmão, a água é a palavra. Como é que você trata a palavra? Como que você é atento com as escrituras? Ou você lambe como um cão, ou você é só um consumidor que vai na Bíblia como uma caixinha de promessa. Resumindo, irmão, longa história curta, sobrou 300. Muitas vezes Deus diminui para poder crescer.
Então não me venha mostrar seus resultados. Não se preocupe muito, irmão. Eu vou até tomar cuidado no que eu vou falar, porque não se preocupe. Porque outro dia a pessoa... não, que fulano é muito explosivo. Eu disse, ok, mas como é que é o caráter dele? Não se preocupa muito com o temperamento, olha o caráter. Porque tem um melancólico, né, que... irmão, como é precioso. A faca está aqui, ó. Somos corpo. Aí tome. E assim bem ajustado. E a faca entrando. E tem o outro que é explosivo. Não sei o que. E depois começa a chorar. Ai, cara, me perdoa. Se preocupa com o teu caráter. E o avivamento que vai vir sobre o planeta é um avivamento de caráter. Não é de cai. Porque, olha que benção o culto, o pessoal caiu. Cai mentindo, levanta mentindo. Cai adulterando, levanta adulterando. Eu não creio num avivamento que não traz transformação. Um avivamento que restaura, que transforma. Que a mentira vai embora. Que a safadeza vai embora. Que o adultério vai embora. Eu acredito no avivamento de caráter. Que eles vão olhar, olha, eles parecem com Jesus. Eles parecem com Jesus. Irmãos, nessa tarde eu vim aqui, como eu disse, eu não vim pregar, eu vim dar um recado de Deus para você. Os dias são semelhantes aos de Noé. Cadê os profetas que vão andar com Deus? Cadê os homens e mulheres que vão andar com Deus? Cadê os homens que vão andar com Deus? E Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Quem anda com Deus deixa de ser. Quem anda com Deus desaparece. O problema é que a igreja quer show off. A igreja quer aparecer. Quem é que tem mais membro aqui na região? Qual é a maior igreja? A maior igreja é que faz a vontade de Deus. A maior igreja não é que tem mais membros, é que tem mais unção. Tem alguém comigo nessa tarde? Se 3 pessoas entenderem o que eu estou falando, eu vou tomar meu café feliz. Se 3 pessoas entenderem que é um avivamento de caráter, um avivamento de entendimento. Os dias são difíceis, sim. Paulo falou que seriam difíceis. 2 Timóteo 3. Alguém abre aí 2 Timóteo 3 para mim. Que a gente cita o texto, mas vamos ler como é terrível. Achou aí? 2 Timóteo 3. Lê para mim. Qual? Vai lendo. Lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores e incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Interessante, pastor Júnior Ramos, meu amigo. Paulo não está dizendo talvez, pode ser. Paulo está afirmando, vai ser assim. Isso vai acontecer. A minha pergunta para você é, quando eu leio um texto desse, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, eu sou um desses? Você tem que primeiro, irmão, porque é fácil, né, apontar, isso aqui é para o fulano. O outro é fofoqueiro, e você? O outro é caluniador. Será que você não está inserido? Primeiro, nós temos que ler um texto e dizer, será que eu não sou um desses? Segunda coisa, o que é que eu posso fazer para mudar essa realidade? Eu tenho dito, mais do que ficar batendo nesse tipo de gente, é discipular um tipo de gente diferente. Gastar mais tempo discipulando nossos filhos. Nossos filhos espirituais. E levantando uma geração diferente,
Porque Deus está esperando uma igreja que governe, que entenda, que se reposicione. Nem todo salvo vai reinar, mas nós precisamos entender que aqueles que entrarem num lugar, de governo agora, e começarem a praticar atos de justiça, começarem a cuidar da sua casa, a cuidar do pobre, da viúva, do necessitado, vão entrar num lugar de governo por toda a eternidade. Tudo que Deus espera de nós, irmão, é que nós voltemos a ser o que nós fomos criados para ser. A imagem e semelhança de Deus. E o que isso vem estar latejando no nosso coração, voltar a ser parecidos com Jesus. Num tempo de caos, num tempo de crise. Nesse texto de Paulo, o que me chamou mais atenção, irmão, é amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. Por isso que Jesus disse em Mateus 16, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua e siga-me. Um batismo de renúncia. Renuncie o seu eu. Entre para o secreto. Comece um processo de santificação. Comece um processo de entrar em lugares espirituais. Ore em línguas. Se você está nessa tarde aqui, você nunca orou em línguas, eu declaro, você vai orar em línguas hoje em nome de Jesus. Nós precisamos, como nunca, irmãos, entrar nessa guerra com armas espirituais. Cuidar das nossas emoções. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Eu me tremo todinho quando eu vejo um homem de Deus postando agenda aberta. Desculpa se você faz, mas se você abriu a sua agenda é porque Deus já fechou. Porque um homem enviado por Deus não precisa abrir sua agenda, ela é de Deus. Agenda aberta. Quero dar uma notícia que a minha está fechada, irmão. Sabe o que é que eu faço em Kansas City? Eu sou Uber sem lucro. Uber sem lucro. Leva menino para basquete, leva menino para futebol, menino para escola. Eu virei Uber sem lucro. Ainda gasto gasolina no meu carro e os pneus. Mas é nessas idas para balé, para futebol, para basquete, para escola, que eu estou discipulando a próxima geração. Que eu estou introduzindo o Esther no palácio. Eu sou um Mardoqueu, irmão. Você talvez não vá me ver em grandes palcos, mas os meus filhos vão cortar a cabeça de gigante. E as nações vão perguntar quem é o pai da Raida, quem é o pai da Rebeca, quem é o pai do Saulo Conrado. Se você entender isso, irmãos, nós vamos... porque o ativismo te rouba de contar as maravilhas para outra geração. Um avivamento só vai perdurar se uma geração contar as maravilhas para outra. Mas se você estiver no ativismo, você não consegue passar adiante, Deus tem que recomeçar de novo. Eu vim te chamar nessa noite, vamos nos reposicionar e discernir o tempo que nós estamos vivendo. Nossos filhos vão reinar. Nossos filhos vão entrar em lugares de governo. E quando eles matarem os gigantes, vão perguntar quem é o pai dele. E você não vai usar o seu filho para entrar, não. Você vai botar pano de saco e cinzas. E vai ficar do lado de fora do palácio. Teu filho está te chamando, não. Manda ele sair. Eu sei, irmão, que eu joguei uma salada aqui. Tô nem aí, come a salada. Eu vim dar um recado de Deus. Quem tem ouvido, ouça. Ou você se reposiciona agora, ou você vai sofrer. Mas eu creio que Deus está levantando uma igreja nessa região. Deus está levantando uma igreja nessa região saudável. Uma igreja saudável que ama, que cuida, que se posiciona. Pastores curados, profetas curados, evangelistas sarados, mestres que conhecem as escrituras, sim.
mas que amam. Teólogos com lágrimas nos olhos. Como nós dizemos no Evan, luz na mente e fogo no coração. Teologia do amor. Porque quem ama a si mesmo, o amante de si mesmo, descarta o primeiro mandamento. Porque quando ele ama muito a si mesmo, ele não ama a Deus sobre todas as coisas. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E que você seja um profeta do tempo do fim. Se volte para sua casa, estabeleça uma mesa. E comece a discipular a próxima geração. Para a glória do nome de Jesus. Se você recebe essa palavra para o nome de Jesus. Eu ainda tenho 30 segundos. Eu quero orar por você. Levante suas mãos. Eu profetizo sabedoria, discernimento, revelação. Você não vai andar em iniquidade. Você vai ser conhecido por Jesus. Quando você chegar, ele vai olhar. Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Eu declaro que você vai ser conhecido. Não pelo que você fez, mas por quem você se tornou. A imagem e semelhança de Deus. Você vai ser parecido com Jesus. E Ele vai te conhecer. Para a glória e para a honra do seu nome. Deus te abençoe.